Doutor Francisco, aqui na nossa região tem casos realmente intrigantes, né, que deva ser objeto de grande debate na justiça após os registros de candidaturas. Eu vou citar dois casos. Primeiramente, vou ponderar por parte. Vamos para Sousa. Sousa tem uma discussão muito grande, haja vista que o prefeito Fábio Taironi tem uma questão judicial, né? Ele responde os processos das cores, acredito que o senhor conhece, né, essa questão, e aí ele pode ou não pode registrar naturalmente, nesse momento, né, a enxergar de hoje, né, nós estamos hoje, dia 1º de agosto, né, chegar de hoje, ele está elegível, né, diante de uma decisão jurídica que está sendo pendurada e ventilada, discutida e acompanhada até pelos as pessoas das oposições aqui na cidade de Sousa. O prefeito hoje é elegível de Sousa ou não, doutor Francisco? Como é que está essa questão no termo jurídico falando? Pereira, uma pergunta muito interessante e movimenta muito o cenário político de Sousa, né? A gente tem acompanhado que, cotidianamente, esse questionamento é alvo de discussões em debates jornalísticos, né, de rádio e também na internet, né? A oposição de Sousa defende que o candidato e prefeito atual, Fábio Taironi, não poderá registrar sua candidatura. Já o candidato afirma categoricamente, com muita tranquilidade, que o mesmo é candidato, sim. Veja bem, fazendo uma análise imparcial, de longe, eu não sou eleitor de Sousa, né? Sou eleitor aqui de Iraúna, mas fazendo uma análise processual desse processo que o senhor Fábio Taironi responde, eu digo hoje com sinceridade de que o mesmo ele irá, sim, no atual momento, na atual conjuntura, ele pode sim registrar a sua candidatura, certo? Ele irá registrar, nada impede que tenha impugnações, porém, diante das condições do processo e também das normas eleitorais, ele, ao meu ver, poderá sim ser candidato nas eleições, a não ser, Pereira, que nós tenhamos uma reviravolta jurídica no processo dele até o registro, que eu acredito que não irá acontecer, porque está em cima, né? A gente tem até o dia 26 para fazer esse registro. Eu acredito que o prefeito Fábio Taironi irá sim conseguir fazer esse seu registro. Agora, por que, Pereira, eu faço esse comentário? Porque o processo em que o prefeito Fábio Taironi responde é um processo de improbidade administrativa. Ele encontra-se hoje no Supremo Tribunal Federal para análise de um dos embargos, né, que o prefeito entrou, uns embargos no agravo regimental, já em um recurso extraordinário. Ele já foi, pelo que me parece, foi aplicada até uma multa, né, e já está em fase de trânsito em julgado dos recursos lá no Supremo. Porém, o que várias pessoas estão esquecendo, e isso existe no processo, isso é um fato, existe um recurso que encontra-se em fase de sobrestamento no Tribunal de Justiça da Paraíba. No momento em que o senhor prefeito Fábio Taironi foi recorrer de uma decisão nesse processo lá no Tribunal de Justiça da Paraíba, ele entrou, Pereira, com dois recursos. Ele entrou com um recurso especial e com um recurso extraordinário. Na época, havia uma discussão para saber se a lei de improbidade era aplicável a agente político. Diante dessa situação, como o STF não havia decidido sobre esse tema, esse recurso extraordinário do prefeito foi sobrestado no tribunal. E somente teve seguimento o seu recurso especial para o STJ, que é uma corte hierarquicamente inferior ao STF. Foi julgado esse recurso especial, posteriormente ele ingressou com um recurso extraordinário, com alguns agravos, com alguns embargos, e o processo, pela tendência, pelo rito natural dele, pelo caminhar normal, ele deve vir para o Tribunal de Justiça da Paraíba, para que o presidente do tribunal faça uma análise de admissibilidade desse recurso e envie esse recurso, seja através de interposição de agravo de instrumento, ou seja, de ofício, para o STF para análise desse novo recurso. Então, eu diria que o prefeito
a meu ver, não corre nenhum risco de ter a sua candidatura, o seu registro impugnado com sucesso na Justiça. Mas, doutor Francisco, o senhor acredita, mesmo dentro dessa questão toda que ainda está por decidir lá no TSF em Brasília, alguém deva ou contestar a elegibilidade do prefeito Fábio Taironi? O senhor entende que não, que sim, enfim, qual é a luz da justiça, o que se pode entender nesse momento? Pereira, veja bem, o direito ele é feito de entendimentos, certo? Cada um tem seu entendimento e eu respeito, obviamente, os entendimentos diferentes, diversos do meu, certo? Porém, veja bem a situação. Eu acredito que o registro de candidatura do senhor Fábio Taironi será deferido e eu acredito também que haverá impugnação, em virtude dos comentários políticos que a gente tem escutado, né, durante esses meses, até anos, na cidade de Souza, né? Porém, em virtude do processo ainda estar em fase de recurso, ainda possuir um recurso extraordinário para ser apreciado pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba e posteriormente pelo STF, e entendendo que não há aplicação imediata de uma pena de improbidade administrativa para os casos que não foram julgados ainda, que não foram decretados o trânsito em julgado, eu entendo que ele irá sim conseguir o registro da sua candidatura. Porém, se ele permanece ou não no cargo, aí quem irá dizer é a Justiça, né? Nós tivemos vários episódios nos últimos dias com relação a essa questão de improbidade administrativa e é prematuro a gente dizer que essa condenação ela pode barrar um registro de chapa do prefeito Taironi. Eu acredito que não. Acredito que não irá barrar. Digamos que o prefeito Taironi resista à sua candidatura, corra normalmente o pleito, seja reeleito, digamos, né, só hipoteticamente, que a política nós estamos falando hipoteticamente. Ele reassuma novamente em janeiro o seu cargo, digamos que no decorrer da sua gestão segunda, ele seja aí sentenciado finalmente nessa questão das cores. Ele perde o direito apenas eleitoral, o direito de ser votado e votar, ou perde o direito das suas funções públicas, no caso, o cargo dele como prefeito? Veja bem, Pereira, o prefeito Taironi tem razão quando diz que a sua condenação é apenas de suspensão dos direitos políticos e não possui a penalidade mais rigorosa, ao meu ver, da perda do cargo público, né? Isso aí ele está correto, realmente a sentença é nesse sentido. Ele ainda tem uma gama de recursos que pode ser utilizado no processo, é prematuro dizer se essa condenação vai ou não permanecer, mas se nós considerarmos que ela permaneça, também é prematuro nós termos a ideia concreta de que ele irá perder o mandato. Por quê? Recentemente nós vimos o caso de Aparecida, né? Em que o prefeito Júlio César foi condenado a uma pena de suspensão dos seus direitos políticos e foi afastado do cargo e, posteriormente, recentemente, também foi devolvido o seu mandato. Então, o direito, nessa parte, ele está em construção, né? Ele está ainda em sedimentação de entendimentos, de ideias. Se levarmos em conta a decisão, o entendimento que determinou o retorno do prefeito Júlio César para a prefeitura, eu acredito que o prefeito Taironi, nessas condições e com base nesse entendimento, não sofrerá qualquer risco no seu mandato. Agora, tudo isso é muito volútil, isso aí muda, né? Isso aí a gente sabe que o direito muda do dia para a noite. Isso aí a gente só vai ter uma ideia lá na frente se esse entendimento vai ou não permanecer, Pedro.